Letícia cambaleou até a varanda da cabana, as pernas tremendo, o suor frio descendo pelas costas apesar do calor da madrugada. Maria dormia pesada em seus braços, alheia ao pesadelo que viviam. Ela puxou a porta com a última gota de força que lhe restava, trancada. Claro que estaria. Encostou-se na madeira velha, os olhos ardendo de cansaço, quando sentiu a porta ceder às suas costas. Aberta. Seu coração disparou. Ela entrou no escuro, os olhos ainda não acostumados à penumbra. Foi então que viu uma silhueta. Um homem. Ali, parado, observando-a. Seu sangue gelou. A boca se abriu para gritar, mas... Olá! Antes de começarmos esta história que vai mexer com suas emoções, verifica aí se você já está inscrito no canal e se ativou o sininho para não perder nenhuma narrativa. E me conta nos comentários, de qual cidade e país você está me ouvindo agora? Adoro saber que nossas histórias chegam a tantos lugares diferentes. Agora sim, vamos mergulhar na história de Letícia, uma jovem que teve sua vida decidida por outros, mas que encontrou forças onde menos esperava. Prepare-se para uma jornada intensa. O marido de Letícia, Rafael, era 10 anos mais velho que ela. Ela não queria se casar com ele, mas os pais insistiram que ela tivesse juízo. Desde a infância, Cláudia Lima incutiu na pequena Lê a ideia de ter filhos e um marido. Ela sempre trançava o cabelo da filha para a escola tão apertado que a menina às vezes sentia que os olhos iriam saltar das órbitas. Mas discutir com a mãe era inútil. Só pioraria as coisas. Mesmo assim, Letícia tentou. E se eu não quiser me casar? Ela protestou aos 15 anos. Cláudia Lima suspirou e prendeu as tranças já prontas com elásticos. Não estou dizendo isso agora, ela disse. Aos 18, quando você crescer, seu pai e eu decidiremos com quem você vai se casar. A resposta veio quase automática. E se eu não quiser me casar nem aos 18? Quero estudar, depois trabalhar. Quero ser programadora, arquiteta ou abrir meu próprio negócio. Por tamanha insolência, Letícia sentiu um tapa que quase não doía fisicamente, mas era ofensivo e humilhante. Onde você aprendeu essa bobagem? Perguntou a mãe severamente. Arquiteta? Quem vai contratar uma mulher para isso? Já te disse, mulher tem que cuidar da casa e criar os filhos, mas também precisa trabalhar. Letícia tentou protestar, mas Cláudia continuou suspirando. Só trabalho porque aqui na vila não tem empresa boa onde seu pai pudesse achar emprego com salário decente. Carlos André, o pai de Letícia, trabalhava como motorista de ônibus escolar pela manhã, em seu velho ônibus amarelo desbotado. Ele buscava crianças de vilas vizinhas e as levava para estudar. Gostaria de atualizar o veículo e, principalmente, que pagassem regularmente. Pagavam, mas o valor nunca era suficiente para que Cláudia pudesse ficar em casa como uma dama. Então, ela era obrigada a trabalhar como vendedora na mercearia local. Ela não gostava do trabalho e gritava com os clientes quando não estava de bom humor, mas era a única loja da vila, então as pessoas não tinham escolha. A única consolação e esperança para Cláudia era entregar a filha em casamento. Queria que ela se casasse com um homem bom e rico e que ela e o marido tivessem algo melhor, especialmente porque a filha deles com Carlos cresceu e se tornou uma beleza. Tinha cabelos longos, grossos e dourados que Cláudia não deixava cortar, olhos negros enormes com cílios longos e uma figura esbelta. Ao contrário dos avós de Letícia, que eram pessoas simples, ficava óbvio que a menina era diferente. Qualquer homem decente da cidade poderia tomá-la como esposa. Uma filha que a mãe tentou desde a infância moldar. Letícia ouviu tudo isso, mas cresceu teimosa e quis estudar. Trabalhar era imprescindível para uma mulher, mas Cláudia esperava que sua educação rigorosa continuasse a cumprir sua função, para que a filha não ousasse desafiar sua vontade. Ela conheceu Rafael quando ainda não tinha completado 18 anos. Naquele dia, ela e a mãe foram ao mercado comprar um vestido de formatura para ela. "Como você está crescendo rápido!" suspirou Cláudia, enquanto separava as roupas penduradas em cabides no mercado a céu aberto.
As opções na barraca eram poucas, mas ela queria encontrar algo verdadeiramente digno da filha. Mesmo tendo vivido toda a vida na vila, nunca se distinguiu por um gosto refinado. Logo percebeu que era improvável encontrar algo naquele mercado que fosse realmente adequado. Certo, mas adequado, suspirou ela, após selecionar várias opções mais ou menos aceitáveis. Vamos experimentar. Embora os vestidos fossem simples e sem graça, eles caíam perfeitamente na silhueta de Letícia e pareciam muito melhores do que na realidade eram. Bem, linda, tudo lhe cai bem, leve todas, exclamou a vendedora, elogiando efusivamente. Uma mulher baixa, rechonchuda e de bochechas rosadas, ela entendia que seus produtos eram inadequados para tamanha beleza, então tentava oferecer o máximo possível para que as clientes não saíssem de mãos vazias. Letícia obedientemente trocava de roupa atrás de uma cortina de tecido fino, localizada na parte de trás da barraca aberta. Logo de manhã, a mãe encontraria e compraria algo de que gostasse. No dia anterior, ela tentou conversar com os pais sobre a possibilidade de continuar os estudos, mas eles recusaram categoricamente. De repente, uma voz masculina agradável foi ouvida perto delas. Letícia se virou, vestindo um vestido curto azul claro acima dos joelhos que estava experimentando. A garota, de repente, se sentiu desconfortável sob o olhar atento. Ele era um estranho, cerca de 10 anos mais velho que ela, alto, uma cabeça inteira mais alto, embora a própria Letícia fosse a segunda garota mais alta de sua classe. Tinha ombros largos, um queixo firme e sobrancelhas negras e retas que conferiam confiança e força. O homem não pareceu achar nada estranho no fato de simplesmente se aproximar da barraca e começar a examinar a menina desconhecida, experimentando um vestido. Seus olhos negros, mais negros que os de Letícia, a consumiram completamente. A garota também percebeu como a vendedora mudou quando o estranho apareceu. Ela quase ficou em posição de sentido e imediatamente começou a sorrir de forma bajuladora. Estamos nos preparando para a formatura. Cláudia Lima respondeu por sua filha quando ele perguntou: como o vestido lhe cai bem? Letícia ficou chateada porque a mãe estava interessada na opinião de um estranho que a observava tão abertamente. E ele, fazendo uma pergunta a Cláudia como se não estivesse nem um pouco surpreso, examinou Letícia mais uma vez de cima a baixo, com calma, e balançou a cabeça negativamente. Acho que podemos oferecer uma opção melhor. Tamara, vamos lá. Ele balançou levemente a cabeça. A vendedora gordinha, após ouvir aquilo, naquele exato segundo voou até ele. O estranho sussurrou algo em seu ouvido e ela assentiu vigorosamente. Claro, Rafael já estará lá. Ela saltou da barraca e saiu correndo como uma velocista. Qual é o seu nome? Perguntou o homem, observando a garota diretamente nos olhos. Letícia sentiu-se como um coelho hipnotizado por uma jiboia. Letícia, ela respondeu baixinho. E quantos anos você tem? Vou fazer 18 daqui a 3 semanas no final de maio. Cláudia Lima interrompeu a conversa. O estranho assentiu, como se essa informação pudesse ser útil para ele de alguma forma. Então voltou seu olhar para Cláudia. Vocês não são daqui? A mãe balançou a cabeça vigorosamente. Letícia refletiu sobre aquilo e se perguntou por que sua mãe e a vendedora, de repente, começaram a agir como se fossem bonecas articuladas. Todos os movimentos eram trêmulos, de alguma forma amplos demais. Somos da vila, respondeu a mãe. Eu sei onde é, disse ele pensativamente. Naquele momento, Tamara voltou ofegante, segurando uma maleta preta nas mãos, na qual aparentemente havia um vestido. Rafael pegou a maleta. Estava alegre, mas de alguma forma não sorriu naturalmente quando jogou o vestido para Letícia. A menina percebeu que sua mãe olhava para Rafael com expectativa. Parecia não haver outra escolha. Assim que Letícia viu o vestido, percebeu imediatamente que não se parecia em nada com o que ela tinha acabado de avaliar. A qualidade do tecido, a confecção, até mesmo o cheiro indicavam que custava pelo menos 10 vezes mais do que tudo o que estava naquela barraca. Quem era essa pessoa?
Por que ela exercia um efeito tão estranho sobre aqueles ao seu redor? E por que ele disse para trazerem este vestido? Não havia outra opção senão ir para trás da cortina. Eles estavam esperando por ela. Letícia saiu e imediatamente ouviu a mãe suspirar de admiração. De repente, viu como da bochecha vermelha e áspera de Cláudia Lima escapava uma pequena lágrima. Ela nunca tinha visto a mãe chorar antes. A menina se virou para o velho espelho levemente coberto de moscas, que mesmo assim, permitiu que ela se visse em sua plenitude. Sim, este era o vestido com que sonhava. Qualquer garota gostaria que fosse feito de seda vermelha macia. Ficava bem justo e descia quase até o chão, expandindo-se livremente para baixo como uma saia florida. As alças assentavam perfeitamente e realçavam seus ombros e clavículas, mas não parecia nada provocante. Letícia achou que qualquer estrela de cinema ou membro da realeza se orgulharia de usar este vestido. O recorte na altura da coxa, na barra, deixava suas pernas longas e esbeltas à mostra, mas podia ser facilmente escondido nas inúmeras dobras do tecido. Provavelmente custava mais do que seus pais conseguiam ganhar em 1 ano, pensou Letícia, virando-se lentamente em frente ao espelho. 2 sentimentos lutavam dentro dela: admiração por sua própria beleza e juventude, compreendendo que aquele vestido lhe caía perfeitamente, mas também o enorme medo que ela não conseguia explicar para si mesma. Com a voz rouca, sua mãe perguntou quanto aquilo custava, em um tom que aparentemente até Cláudia entendeu que aquele não era um vestido fácil. Tamara abriu a boca, mas o homem a interrompeu com um gesto de mão. "É um presente", respondeu Rafael, "desde que vocês me convidem para ir ao baile." "Ah, claro, claro", respondeu Cláudia apressadamente, aparentemente sem acreditar que tudo aquilo estava realmente acontecendo. Ele assentiu, como se não duvidasse da resposta dela. Então se virou para a vendedora. A mulher começou a se agitar novamente e tirou de algum lugar uma caixa retangular branca com sandálias pretas de salto baixo. Rafael pegou os sapatos das mãos da vendedora e aproximou-se de Letícia. "Você me permite?" perguntou olhando-a nos olhos. Letícia assentiu, sentindo a cabeça girar. Ele se agachou diante dela, sem perder sua imponência e masculinidade, e lentamente calçou os sapatos em Letícia, trocando suas sapatilhas velhas e gastas pelas sandálias pretas novas. "Que beleza!" exclamou Cláudia Lima boquiaberta, e parecia que enxugou as lágrimas novamente. "Claro que isso também está incluído no presente", disse Rafael. Letícia estava perto da barraca e segurava 2 sacolas enormes com o vestido e os sapatos. Apesar de já ser noite e estar frio no início de maio, a menina sentia o suor escorrendo pelas costas. O homem e a mãe dela estavam parados ali na barraca e conversavam. Provavelmente Cláudia explicava quando, onde e a que horas seria a festa de formatura da filha. Letícia pensou que tinha acabado de ser convencida a permitir que ele fosse a sua formatura. Ela estava com muito medo de que Rafael aparecesse na casa deles antes da festa, mas felizmente ele não apareceu. Letícia até tentou se convencer de que tudo aquilo era um pesadelo, ou pelo menos que era apenas um presente de um estranho e ela não precisaria pagar por isso de alguma forma. Mas então ela olhava para o vestido pendurado perto da cama, escondido sob um cobertor. "Ninguém dá isso de graça", pensava ela. Letícia costumava aguardar ansiosamente sua formatura, como se tudo fosse mudar naquele dia. Ela, de repente, se tornaria adulta e poderia decidir por si mesma. Realizaria seu sonho, iria para a cidade, faria faculdade e não se casaria como sua mãe desejava. Agora ela entendia que isso não aconteceria. Nem mesmo no seu aniversário, que ela esperou tanto, se transformou de feriado em uma sentença. Agora ela era oficialmente adulta e Rafael podia se casar com ela. Por algum motivo, Letícia sabia com certeza que era exatamente isso que ele queria. E parecia que ele e a mãe já haviam chegado a um acordo quando se viram apenas uma vez e conversaram por literalmente alguns minutos. Era impossível decidir o destino dela em tão pouco tempo. Quando ela tentou conversar sobre isso com Cláudia,
A mãe fingiu que estava tudo bem. O que houve? Respondeu a mãe, escondendo os olhos. Uma pessoa boa fez um presente muito caro e em troca pediu apenas que você fosse à sua formatura. Ele vai ver como você recebe seu certificado. Qual é o problema? Acho que você quer que eu me case com ele, disse Letícia diretamente. Talvez eu queira. Qual o problema nisso? Ele é um homem bonito, respeitado, rico, o único que realmente é digno de você. Eu não o conheço de jeito nenhum, gritou Letícia em desespero. Cláudia a atingiu. Pare com o histerismo, gritou ela para a filha. Vou chamar seu pai. Eu também não sabia quem era quando me casei com ele. E temos vivido em perfeita harmonia por tantos anos. Criamos uma beleza e ela torce o nariz. Lágrimas começaram a escorrer dos olhos de Letícia. Eu não quero, ela sussurrou desesperadamente. Sua mãe, de repente, decidiu mudar de tática. Ela gentilmente abraçou a filha e acariciou seus cabelos claros de forma desajeitada. Não estou dizendo para você fugir com ele amanhã para o cartório, disse Cláudia. Só não deixe passar essa oportunidade de conhecê-lo melhor, trocar algumas palavras após a formatura. Você vai gostar de tudo, conselhos para você e amor. E se por acaso ele se revelar uma má pessoa, nós mesmas não vamos te entregar a ele. Letícia soluçou, sem saber se podia confiar plenamente na sua mãe. As palavras dela a acalmaram um pouco, porque seus pais sempre diziam que queriam o melhor para a filha. E se algo desse errado com Rafael, com certeza não a entregariam a ele. Já que Rafael ainda não tinha aparecido, Letícia tentou se tranquilizar, convencendo-se de que tudo ficaria bem. Especialmente porque os exames ocuparam quase todo o primeiro mês do verão. O tão esperado dia da formatura finalmente chegou em sua pequena escola. Não foi comemorado em tamanha escala como na cidade. Simplesmente se reuniram no salão de eventos. Todos os formandos, que eram pouco mais de 10, foram conduzidos para fora. Os professores e o comitê de pais sorriram. Os formandos desajeitados mudavam o peso de um pé para o outro. Os meninos e garotas cansados de usar salto alto e sapatos novos esperaram até que finalmente chegasse o momento da entrega dos diplomas. Claro que seus vestidos e sapatos não passaram despercebidos. Todas as garotas se esforçaram bastante naquele dia, mas a roupa dela chamou especialmente a atenção. As mulheres presentes olhavam para Letícia com inveja e admiração, os homens com admiração e adoração. Ficava claro que a garota de uma vila simples do campo não tinha condições de comprar um vestido desses. Os formandos acabaram descendo do palco em uma longa procissão e cada um se dispersou até seu próprio grupo de parentes. Letícia aproximou-se dos avós, que choraram. Abraçaram a neta e disseram que ela estava linda. O pai a beijou na bochecha, abraçou-a e também murmurou algo. Um olhar para a mãe bastava para entender o quanto ela estava emocionada. O coração de Letícia acelerou de impaciência. Algo estava prestes a acontecer. Ela pensou horrorizada. Parabéns! Uma voz veio de trás dela, que ela reconheceu imediatamente, mesmo tendo-a ouvido apenas uma vez. Letícia se virou e Rafael estava diante dela em um terno preto impecável com camisa branca. Estava lhe oferecendo um buquê de lírios brancos. Naquele momento, Letícia sentiu como se todos estivessem olhando para ela. Obrigada, ela respondeu e pegou o buquê. Você está simplesmente deslumbrante, disse Rafael. Obrigada, tudo graças ao seu vestido e ao sapato. A mãe interveio imediatamente. Eles só reforçaram o que já estava lá. Durante todo esse tempo, Rafael não desviou os olhos de Letícia. Ela estava assustada, mas junto com isso, surgiu um novo sentimento de entusiasmo e orgulho. Afinal, era ele quem a escolheu dentre todas elas. Todos estavam olhando para ela agora. Ela estava parada bem ali, no meio da multidão com o vestido mais lindo do mundo. Parece que chegou a hora de irmos embora, disse alguém da multidão. Letícia, junto com todos, foi saindo gradualmente do salão. Estava a alguns passos à frente de sua família. Ao que parece, por trás dela, sua mãe estava apresentando Rafael a todos os outros,
como alguém interessado em Letícia, um estranho que deu um presente luxuoso ou um futuro marido. No último dia do verão, 3 de agosto, todos os convidados compareceram. O noivo arcou com todas as despesas. Ele até alugou carros que trouxeram da vila os pais da noiva, seus avós e outros parentes para a cerimônia em um restaurante luxuoso. Provavelmente o maior da cidade, pensou Letícia, notando como tudo ali era bonito. O salão luxuoso parecia irreal. Letícia sentou-se ao lado do marido e tentou descobrir o que ela sentia. Tudo aconteceu muito rápido. Apenas algumas horas atrás, ela conheceu os parentes de Rafael. Todos os homens da família dele eram como ele, altos, fortes, de olhos negros e cabelos escuros. As mulheres eram do mesmo tipo. Parecia-lhe estranho que a família do marido não se mostrasse nada surpresa com tal casamento relâmpago. O fato de eles nem sequer conhecerem a nora não parecia importar. Letícia estava envergonhada enquanto sentava em seu elegante vestido branco de renda. Estava com medo. Todos se aproximaram dele e de Rafael, o parabenizaram e lhe desejaram felicidades. Ela sorriu, aceitou os parabéns e se sentiu como uma boneca de fantoche vestida a rigor. Foi colocada ali para desempenhar um papel específico, o papel de uma bela noiva, de uma jovem esposa, uma garota que pode ser vestida em um vestido de noiva caro e luxuoso e mostrada a todos. Quem ela era realmente? Ninguém perguntou a ela sobre isso, nem mesmo Rafael. Ele simplesmente a comprou dos pais, pensou ela amargamente. Ficou atraída pela admiração e pelo respeito com que outras mulheres o olhavam. Chegou a ver inveja nos olhos delas no casamento. Letícia compreendeu que ele era um bom partido em todos os sentidos. Bonito, forte, inteligente, rico. Mas tudo isso não passava de uma lista impessoal de qualidades. Que tipo de pessoa se escondia por trás dessas palavras? Ela mesma não sabia. Rafael a levou para seu apartamento grande e espaçoso. A casa renovada não tinha nada em comum com aquela pequena casa de vila onde Letícia viveu toda a sua vida. Tudo nesta nova casa era assustador. Ela tinha medo de tocar em algo e quebrar sem querer. De repente, ela se sentiu como uma garotinha assustada, que era essencialmente o que ela era. Uma semana depois, o marido disse: "Pare de agir como se fosse uma convidada nesta casa. Você também é a anfitriã aqui." Por algum motivo, depois dessas palavras, tudo ficou mais fácil para Letícia. A mãe a ensinou a cozinhar e a limpar, e as crianças também aprenderam habilidades. Não havia nada mais a fazer naquele momento. Ela era agora apenas esposa e senhora da casa. Ela não tinha amigos na cidade. Seus pais moravam longe, e Letícia nem sequer se candidatou à faculdade. Será que era mesmo assim que minha mãe imaginava minha vida? Pensou ela um dia, parada perto do fogão, mexendo o borscht na panela. E será que é só isso que vai ser a minha vida? Os dias da semana e os meses se passaram, e na vida de Letícia nada mudou. Ela estava se adaptando melhor à vida em casa e lidando melhor com seus deveres como dona de casa e jovem esposa. Mas se sentia muito sozinha. Embora recebessem visitas com frequência, os amigos de Rafael que estudaram com ele, os pais do marido e seu irmão mais velho, Sérgio. Algumas vezes por ano, Cláudia Lima e Carlos André vinham visitar. A mãe não poderia estar mais feliz. Que beleza! Ela nunca se cansava de repetir para o marido: "Veja como está nossa filha." O pai sortudo assentiu e Letícia, ao contrário da mãe, não expressava nem alegria nem insatisfação, mas simplesmente aceitava tudo como era. Eram pequenas visitas, porque ela estava com o marido recém-casado. Letícia às vezes pensava, quando chegava a oportunidade: por que Rafael se casou comigo? Ele decidiu isso depois do primeiro encontro, em que nem teve tempo de me conhecer. E agora ele não passa muito tempo comigo. Várias vezes ela sentiu vontade de perguntar a ele sobre isso, mas algo a impedia. Rafael não demonstrava constantemente nenhuma paixão por ela, nenhum amor sublime. Pelo menos como Letícia o imaginava a partir dos filmes e livros. Ela não tinha nenhuma outra experiência.
Pelo contrário, ele a percebia como uma unidade funcional, como algo da qualidade necessária que ele deveria ter, de acordo com sua posição. Letícia não sabia muito bem o que o marido fazia. Mais tarde, ela percebeu que o mercado onde se encontraram pertencia a Rafael. Ou melhor, antes pertencia ao seu pai, mas depois passou para o filho. O marido falava periodicamente sobre algumas oficinas de reparação de automóveis, cafés, salões de beleza, casas de penhores e até serviços funerários. Rafael, seu pai, irmão, tio e outros membros da família possuíam tudo isso. Eram empresários de sucesso. Ele tinha que estar à altura de seu status. Tinha um bom carro, relógio, sapatos, telefone e uma esposa jovem, bonita, prática e inteligente, para que pudesse levá-la a reuniões com seus sócios. Letícia não entendia uma palavra do que diziam, mas conseguia sentar-se com as costas eretas, comer e beber com desenvoltura, sorrir e, nos momentos certos, até rir das piadas à mesa. Aparentemente isso era suficiente, mas ela ainda não entendia qual era o seu lugar em tudo aquilo. Será que era mesmo o destino dela se tornar um apêndice do marido? Rafael estava bem. 2 anos após o casamento, ele anunciou que em breve iriam se mudar para uma casa nova. Muito longe? Perguntou Letícia, surpresa. Muito longe, respondeu o marido. Pode-se dizer que na cidade vizinha, mais precisamente atrás dela. Por que deveríamos nos mudar? Por que não? Meu negócio está se expandindo. Será mais conveniente gerenciar tudo a partir daquela cidade. Mas você ainda ficará em casa quase o tempo todo. É isso que eu queria fazer há muito tempo. Não se preocupe, você terá muito o que fazer no lugar novo. A casa lá é enorme e você precisa equipá-la. Você conseguirá. Rafael se aproximou dela, a abraçou e deu um beijo na bochecha. Além disso, acrescentou ele, é hora de pensar em filhos. Mas já estamos casados há 2 anos. Minha mãe deu à luz aos 19, objetou Letícia. Eu nem sequer tenho educação. Rafael sorriu. Por que você precisaria dela? As pessoas estudam para conseguir um emprego depois, respondeu Letícia. Ah, você não está trabalhando, disse ele constrangido. Mas isso é agora. Talvez mais tarde eu consiga um emprego. Rafael riu, sentou-se no sofá e puxou a esposa para perto de si. Querida, do que você está falando? Você vive há 2 anos com tudo pronto. Tem o tipo de vida com que todas as mulheres sonham. Além disso, agora estamos planejando nos mudar para uma casa nova. Depois você dará à luz um filho e vai criá-lo por pelo menos 3 anos. Ela entendeu em algum momento que o marido tinha razão. Ela deveria reclamar? Pelo menos um dos colegas dela morava em uma casa tão luxuosa. A maioria deles permaneceu na vila, onde passarão o resto de suas vidas cultivando uma horta, ordenhando as vacas e casadas com alguém da escola que eventualmente vai roncar e brigar com as esposas. E muito provavelmente trabalham para se sustentar de alguma forma e terão que fazer isso pelo resto de suas vidas. E ela vivia em um apartamento de luxo e em breve se mudaria para uma casa ainda mais luxuosa. Mas eu gostaria de fazer algo diferente de ficar em casa, disse Letícia. Eu proíbo você? Nós vamos embora e você pode fazer o que quiser, ok? Ok, respondeu Letícia, mas de repente pensou que não sabia o que queria. Esse problema foi resolvido depois que o casal se mudou para a nova casa. A cidade vizinha ficava mais longe do que Letícia esperava. Além disso, a casa não ficava na própria cidade, mas em um condomínio que ficava a quase 1 hora de carro. Chegar lá de transporte público era praticamente impossível. Era impossível dirigir um carro sozinha, porque Letícia não sabia como. Então permaneceu praticamente imóvel, presa em sua nova casa. Ela e Rafael não saíam muito para a cidade. Letícia dedica todo o seu tempo livre apenas a reuniões com seus parceiros, sobre as quais ela desconhecia completamente. Mas parecia que tudo acabou dando certo. E você tem um excelente gosto, Rafael contou-lhe certa vez. Obrigada. Sim, a casa se transformou. Ele aproximou-se da esposa e a beijou. Você nasceu para ser esposa e dona de casa, disse o marido.
Tudo o que falta é ser mãe. No entanto, mais 2 anos se passaram antes que Letícia engravidasse. Ela não podia acreditar no que via quando olhou para aquelas 2 listras no teste. Parecia que naquele momento sua vida se dividiu em antes e depois. Ela não estaria mais sozinha. Agora, nesta casa, haveria uma pessoa que estaria sempre ao seu lado e iluminaria sua solidão. Porque Letícia se sentiu muito sozinha. Estava casada havia 4 anos, mas ainda não entendia que seu marido era apenas uma figura distante. Principalmente ultimamente, Rafael sempre tinha algum tipo de negócio. Letícia entendia que os negócios do marido vinham em primeiro lugar, mas ainda assim queria que ele pudesse dedicar tempo à esposa. Portanto, que a criança agora preencherá esse vazio interior. Além disso, Rafael ficou muito feliz quando descobriu. "Vou ter um filho!" Ele finalmente gritou. Letícia riu. "Ah, se for uma menina. Não deveria ser meu herdeiro, um menino." E após o tempo estipulado, Maria nasceu. Rafael ficou feliz por ter uma filha, mas Letícia entendeu que ele teria reagido de forma muito diferente, muito mais intensa se fosse um menino. Após o nascimento de Maria, em sua vida quase nada mudou. Meu marido ainda passava quase todo o tempo no trabalho. Letícia estava cuidando da bebê, mas antes tinha medo de fazer algo errado e estava terrivelmente cansada. Ficou um pouco mais fácil quando seus pais vieram visitá-la por algumas semanas. Não os via há muito tempo, mais de 1 ano. Ficou feliz quando visitaram a filha e a neta. "Minha menina, como você cresceu!" exclamou Cláudia Lima emocionada. "E que casa maravilhosa!" Seu pai simplesmente se aproximou de Letícia, a abraçou e a beijou. "E quem é aquela ali, tão pequena?" arrulhou. "Você é muito talentosa, minha menina", disse a mãe. "Está muito aconchegante e lindo aqui, como um conto de fadas." "Que maravilha que vocês moram num lugar tão maravilhoso", disse o pai. "Sim, você tem muita sorte com seu marido", suspirou a mãe. Letícia assentiu. "É verdade, mas às vezes me sinto sozinha aqui." "Agora você não está mais sozinha", respondeu a mãe. "Acredite, você sempre pode ter um filho pequeno e ficar entediada, e aí vem a segunda e depois a terceira", respondeu o pai alegremente. Eles riram. Letícia também riu, mas já se conformou com o fato de que toda a sua vida ela passará um tempo com Rafael. Mas será que ela realmente continuaria sendo apenas esposa e mãe? Ela permanecerá trancada nesta bela casa. O que será dela depois que os filhos crescerem e os deixarem? Rafael continuará sendo o empresário e chefe da família, e ela apenas uma casca vazia. Algum tempo depois de comemorar o 2º aniversário de Maria, Rafael disse: "Aliás, depois de algum tempo, você e sua filha terão companhia." Letícia e Maria estavam sentadas no tapete naquele momento, enquanto a filha brincava com cubos. "Que tipo de companhia?" Letícia perguntou. "Meu bom amigo comprou a casa ao lado", Rafael respondeu. "Uma semana depois ele vai se mudar para cá com a esposa e o filho. Parece ótimo. Nossa filha chegou a hora de conhecer outras crianças." "Sim, eles têm um filho da mesma idade que a Maria, só que é um menino." O tom de voz de Letícia mudou nas últimas palavras. Ela se encolheu. Sabia que Rafael queria um filho. Ele constantemente dizia que eles precisavam ter outro filho, mas Letícia ainda não estava preparada para isso. Seu marido não parava de insistir, mas ainda havia a recomendação médica. Ele disse que Letícia deveria esperar mais um pouco, pelo menos durante uns 2 anos, e essa foi a única coisa que impediu Rafael. "Eles virão nos visitar?" se Letícia perguntou. "Pelo contrário, eles nos convidaram para a casa deles." Bem, no dia marcado e exatamente na hora marcada, sua família já estava na soleira da casa vizinha. Letícia percebeu que ela parecia tão enorme quanto a sua própria casa. Uma jovem sorridente, vestida com um deslumbrante vestido de noite, abriu a porta. Ao olhar para ela, Letícia imediatamente se arrependeu de ter vestido um vestido simples, calça jeans e camiseta branca. Ela pensou que seria apenas uma visita amigável entre vizinhos. "Entrem", exclamou alegremente a jovem dona da casa. "Bem-vindos."
Ela parecia um pouco mais velha que Letícia, esbelta, alta, com longos cabelos ruivos e olhos azuis. Parecia que ela estava mais acostumada a estar em público do que ficar em casa. Mas Letícia tinha esperança. Entrem também, a anfitriã acenou alegremente com a mão. O marido já vai chegar. Aqui estou eu. Nem me apresentei. Rafael, você já me viu, mas você não sabe. Eu sou Cristiana. Letícia assentiu e sorriu. Letícia, muito prazer em conhecê-la. E para nós, isso significa Maria. Sim, meu filho Marcos estava lá no cercadinho. Cristiana mostrou onde estava o cercadinho espaçoso. Letícia cuidadosamente colocou sua filha lá dentro. As duas mães observaram as crianças por um instante e, depois de se certificarem de que elas se davam bem, levantaram-se e se entreolharam sorrindo. Naquele exato momento, o marido de Cristiana também desceu para a sala de estar. Um olhar para ele foi suficiente para Letícia entender que Otávio era um homem da mesma raça que seu marido. Embora exteriormente não se parecesse com Rafael, com a diferença de que era tão alto quanto, mas tinha cabelos loiros e olhos azuis. Era tão decisivo quanto ele, um olhar firme como o do marido. Mas havia algo duro, frio e cruel nele. Fico pensando se a Cristiana também não o conhece, assim como eu não conheço o Rafael, Letícia se perguntou. Vamos para a mesa, disse Otávio alegremente quando o jantar estava quase terminando. Letícia disse que tudo estava delicioso. Você cozinha muito bem, Cristiana riu. Obrigada, mas não fui eu. Hoje contratamos um chefe. É muito conveniente, disse Letícia. Ela nunca teria pensado nisso. De alguma forma, ela se acostumou a fazer tudo sozinha, mesmo estando muito cansada. Os homens se levantaram da mesa. Vamos fumar um cigarro e conversar sobre as coisas, disse Otávio no escritório. E vocês duas estão se divertindo? Cristiana deu um sorriso radiante. Quando os homens saíram, ela se levantou e encheu 2 copos com champanhe rosé quase cheio até a borda. Vamos para a sala de estar, disse ela, entregando uma das taças para Letícia. Lá será mais fácil para observar as crianças. Maria estava olhando para um grande dragão de pelúcia que Marcos estava enfileirando ao lado. Espero que nos demos bem também, disse Cristiana. Com certeza. Se não, vou morrer de tédio aqui, disse ela, erguendo o copo e estendendo-o para Letícia, que bateu o copo cuidadosamente contra o dela. As meninas beberam. Como vocês conseguem viver aqui? Continuou a nova vizinha. Eu enlouqueceria sozinha em um lugar tão isolado. Maria é adorável, bem. Eu também amo meu filho, mas às vezes quero conversar com alguém da minha idade. E você sabe que meu marido não é muito falante. Letícia sorriu. O meu também. Gostei mais ainda de você. Ela suspirou. Aqui está ela. O preço por uma vida calma e segura, disse Cristiana pensativamente, quase terminando seu copo. Cuide da casa e do filho, mantenha-se em forma, esteja sempre impecável diante dos sócios. Finja que não sabe nada sobre as amantes dele. Letícia ficou paralisada. Cristiana continuou. E tudo por quê? Para não precisar trabalhar por trocados como seus colegas. E ter a oportunidade de comprar roupas bonitas e caras e cosméticos. Ela riu. Marcos virou o cabelo ruivo, surpreso, e olhou para a mãe. Está tudo bem, querido, disse Cristiana. A mamãe só está um pouco triste hoje. Você relaxou. Você disse amantes? Xiuxa perguntou novamente. Otávio está te traindo? Em casa? Ela acenou com a mão displicentemente. Todos eles traem, mas você é tão linda assim como somos todas lindas. Eles não tiram ninguém de nós, ela disse com um soluço e tomou outro gole do copo quase vazio. Então não entendo nada, disse Letícia. Você tem uma casa maravilhosa, que filho maravilhoso. Você é um verdadeiro exemplo. Por que Otávio iria querer te trair? Cristiana olhou para ela surpresa, como se Letícia tivesse perguntado sobre coisas básicas. Quantas bonecas sua filha tem? Ela perguntou de repente. Não sei. Umas 15 ou 20. Provavelmente todas são lindas. Bem, ela não entende nada disso, Cristiana tentou lhe dizer.
e sua filha está sempre brincando com uma ou com outras diferentes, dependendo do humor. Mas se em geral, então com diferentes. Alguém rapidamente percebe que está farta disso, então... Cristiana apontou o dedo indicador para Letícia em tom instrutivo. Você não entende a verdade? Para os nossos maridos, nós também somos bonecas. Eles se cansariam de brincar só com uma boneca, mas eu sou a esposa dele, não apenas uma boneca. Estamos juntos há quase 5 anos, protestou Letícia. Cristiana deu uma risadinha. E por que ele te escolheu? Ele te conhece? Além de você ser tão linda, ele te perguntou sobre sonhos. Qual é o seu livro favorito? Letícia mordeu o lábio inferior. A imagem daquele dia voltou à sua mente, dela experimentando um vestido curto na formatura. Rafael a olhou com um olhar inquisitivo. Não sei, disse ela baixinho. Mas por algum motivo você decidiu me fazer sua esposa. Porque você é adequada. Quando você compra leite no supermercado, não existe um tipo específico que você quer beber. Se não estiver mais lá, você não comprará mais nada. Não, você levará o que for melhor e vai combinar com o preço e a qualidade do sabor das opções disponíveis. Afinal, você e eu somos exatamente o que procuravam. Que tem prazer em exibir aos amigos ricos que podem organizar um jantar sem beliscar a comida com um garfo no restaurante. Ele me escolheu da mesma forma que escolheu seu carro ou uma gravata para um terno novo. Naquele momento, vozes masculinas foram ouvidas. Cristiana se animou. Essa conversa com o novo vizinho iria durar bastante tempo. Enquanto esses pensamentos permaneciam na mente de Letícia, ela compreendeu que as palavras expressas por Cristiana coincidiam completamente com o que ela mesma havia adivinhado muitas vezes, mas do qual realmente tinha medo de pensar. A única coisa que ela não queria admitir era a traição. Durante esses anos, Rafael sempre se comportou como um bom marido. Dava presentes caros e flores, nunca controlava seus gastos, era educado com os pais. Até perguntava às vezes como ela estava e se ela precisava de alguma coisa. E pensar que Rafael na cidade poderia ter outra mulher, ou até mesmo mulheres, causava repulsa em Letícia. Então, ela tentou afastar esses pensamentos da cabeça. Mas a comunicação com Cristiana tornou-se inevitável. As coisas estavam melhorando, e foi a nova vizinha quem iniciou isso. Ela veio visitá-la no dia seguinte, junto com Marcos. Desculpe por estar aqui tão cedo, disse ela. Está apenas sentada em casa, é terrivelmente entediante. Letícia sorriu. Estou muito feliz que você veio. Eu também não havia nada de especial para fazer aqui. Maria cresceu e agora eu não estou tão ocupada quanto no primeiro ano após o nascimento dela. Alguns meses se passaram desde que Letícia conheceu Cristiana. Sua vida mudou significativamente desde então. A nova amiga a levava quase todos os dias para a cidade. Iam às compras. Compravam coisas absurdamente caras, na opinião de Letícia, mas muito bonitas. Depois comiam em restaurantes que tinham salas para crianças, onde Maria e Marcos passavam o tempo. Até assistiam a filmes no cinema, embora as crianças às vezes ficassem entediadas e tivessem que sair no meio. Ah, você vê, isso tem um efeito bom em você de alguma forma, Rafael lhe disse à noite. Por quê? Letícia perguntou surpresa. Seu marido balançou a cabeça. Você deu de ombros e tirou a camisa. Ficou de alguma forma mais alegre. Eu gosto dessa alegria. Ele saiu para o chuveiro e Letícia, com um movimento habitual, pegou a camisa e a levou para a cesta. De repente, um cheiro desconhecido atingiu seu nariz. Um perfume feminino, mas não o dela. Ela aproximou a camisa do nariz. Definitivamente, tinha um cheiro que não lhe pertencia. Letícia pensou. Estou inventando tudo isso. Acho que não preciso disso. Jorge tinha tanto perfume no shopping que um dos cheiros ficou impregnado. Só isso pareceu. Ela jogou a camisa rapidamente na máquina e a ligou imediatamente para não ter a oportunidade de verificar novamente mais tarde. Este foi o primeiro caso em que Letícia percebeu que algo estava errado. Mas depois disso, seus olhos começaram a se abrir repentinamente. Um leve aroma de vinho emanava do marido,
quando ele chegava tarde para casa, depois de se encontrar com os amigos. Embora Letícia soubesse que com seus amigos, Rafael só bebia uísque. Aquele cheiro de perfume que ela de alguma forma sentia acontecia com mais frequência. Já era impossível explicar que Letícia havia inalado demais em alguma loja. Algumas vezes, ela percebeu nele cabelo comprido e escuro na jaqueta. Mas o mais importante, ela sentiu como a atitude de Rafael em relação a ela mudava. Ele, que nunca foi próximo dela, como se a cada dia se entregasse mais e mais a algo distante. Eles quase não se falavam. Houve momentos em que Letícia simplesmente pensou que ele havia parado de notá-la, como se ela fosse uma TV quebrada encostada no canto. "Esqueça isso", disse Cristiana para ela, a quem Letícia decidiu recorrer em busca de ajuda. "Meu marido também passa por esses períodos às vezes, geralmente quando ele conheceu outra garota que o diverte bastante. Mas em algumas semanas ou em um mês, o interesse por ela vai diminuir." Isso não tranquilizou muito Letícia. Especialmente quando Rafael chegou à noite. Ela se atrasou mais uma vez para o trabalho. Ela já tinha colocado a filha na cama e ido dormir também. Mas não conseguia dormir. Ele ainda não chegou. "Preciso falar com ele", pensou Letícia. "Porque não vou mais fazer isso." Só podia dizer que a perspectiva de uma conversa desse tipo também não a agradava particularmente. Ficou satisfeita, porque nenhuma das opções sugeria um final feliz. Talvez Rafael comece a negar e diga que ela está imaginando coisas. Aí eles simplesmente continuarão como antes, com a única diferença sendo que Letícia também continuará a duvidar. Ou ele admite, então é ainda pior. Suportar a traição dele até o fim dos tempos, ou pedir o divórcio? E para onde ela iria com o bebê? É improvável que levassem a filha para a casa dos pais na vila. E sem educação, ela mesma dificilmente conseguiria encontrar qualquer tipo de trabalho para se sustentar e sustentar Maria. Na verdade, só resta uma opção: fingir que nada aconteceu, como acontece com sua amiga Cristiana. Letícia virou-se mais um pouco para dormir, mas o sono não foi embora. Levantou-se e decidiu sentar-se um pouco observando o novo design de interiores da casa. Ia anotar suas ideias em um caderno que deixou lá embaixo, na sala de estar. Quando desceu, viu que estava funcionando. A luz estava acesa no escritório do marido. E, a julgar pelas vozes, ele não estava sozinho lá. Letícia observou em silêncio. Ela se aproximou do escritório. "Tem certeza?" perguntou uma voz masculina. Letícia reconheceu a voz. Era Otávio. "Sim." A voz do marido dela ressoou. "Vai ser um menino." "Uau! Parabéns!" Ouviu-se um tilintar, como se homens estivessem brindando. Letícia mudou de ideia sobre entrar. Parou atrás da porta para que não pudesse ser vista através da porta entreaberta. "O que você vai fazer com Letícia?" Otávio perguntou. "O que devo fazer? Pode haver problemas com o divórcio. Quando eu me casei com ela, por alguma burrice, esqueci de fazer um contrato de casamento." "Ai, ai, sim. E agora ela pode me extorquir metade dos meus bens, principalmente quando há uma criança pequena. Nesses casos, o tribunal sempre fica do lado da mãe." "Você acha que ela vai processar?" Otávio perguntou. "Ela é apenas uma simples garota do campo, não vale a pena. Tenho vivido com ela por tantos anos e ainda não entendo o que se passa dentro dela. Está acontecendo da mesma forma. E eu não entendi o que havia dentro de você", pensou Letícia. "Então só temos uma saída", disse Otávio pensativamente. "Qual delas?" "Eu não entendi", seu interlocutor respondeu. "Bem, pense nisso. Você tem uma nova amada que carrega sob o coração o tão esperado herdeiro. E a esposa que lhe deu à luz uma filha. Você não pode simplesmente se divorciar dela." Letícia cobriu a boca com as duas mãos. "Será que estão mesmo falando disso?" "Ela acha que foi um acidente?" perguntou Rafael. "Sim." O marido dela deu uma risadinha pensativa. "E isso seria perfeito. E Maria vou entregar para minha mãe criar."
Houve outra batida de copos. Letícia ficou com medo. E se eles saíssem do escritório agora e a vissem? Eles vão entender que ela ouviu tudo, e então o marido dela a eliminaria na hora, enquanto a filha deles estiver dormindo lá em cima. Escuta, vamos para a minha casa. De repente a voz de Otávio soou. Meu parceiro me trouxe uísque recentemente. Provavelmente restam apenas cerca de 10 garrafas no mundo. Vamos lá. Letícia mal conseguiu saltar para trás e se esconder na sombra da escada. Felizmente, eles não perceberam. Quando a porta se fechou atrás dos homens, ela correu para o segundo andar até o quarto da filha. O que ela deveria fazer? Para onde deveria correr? Ligar para seus pais? Mas como eles a ajudarão? Especialmente porque a mãe e o pai de Letícia estão tão longe. Pensou com amargura que, provavelmente, eles não acreditariam que o amado genro pudesse fazer uma coisa dessas. Penso em chamar a polícia, mas não tenho provas. Acabei de ouvir uma conversa. Ligar para a Cristiana? Ela provavelmente já está dormindo. E como ela de repente a ajudará? Otávio também ameaçou. Fugir daqui. E como? O mais rápido possível. Quanto tempo ela tem enquanto Rafael e Otávio bebem seu raro uísque e elaboram um plano para se livrar de Letícia sem levantar suspeitas desnecessárias? 1 ou 2 horas. Talvez quando esvaziarem a garrafa, Rafael já terá decidido tudo. E então ela não terá tempo para pensar. Se tiver que fugir, então só agora. Não havia tempo para pensar. Letícia rapidamente trocou de roupa, vestindo uma camiseta, calça jeans e tênis. Pegou um casaco e o guardou na mochila. Ela jogou fora as roupas necessárias para si e para a filha, bem como as joias que o marido lhe dera. Era uma pena que houvesse tão poucos cartões de crédito. Ela não levou o telefone. Rafael certamente poderia rastreá-la. A parte mais difícil foi tirar Maria da cama e vesti-la. "Mamãe?" perguntou a menina sonolenta. "Durma, querida", disse Letícia, calçando seus sapatinhos nos pezinhos. Ela se ajeita e adormece novamente. Para onde devo ir agora? Para dar uma volta pelo condomínio é impossível. A segurança os notaria. Só resta um caminho. Além da propriedade deles, começa a floresta. Eles vão encurtar o caminho até a cidade. Talvez tenha que caminhar a noite toda. Bem e ok. Ela está pronta. Está quente lá fora. A lua está quase cheia. É improvável que na floresta vivam animais de grande porte perto de habitações humanas. É melhor assim do que ficar em casa com uma pessoa que está sentada tomando uísque, conversando com seu amigo sobre como tirá-la da vida. Letícia, que tinha 25 anos, tentou ser a melhor esposa e mãe para o filho dele. E como Cristiana estava certa, para seus maridos, elas eram apenas itens de decoração de interiores adequados. E quando Rafael encontrou uma mais adequada que lhe desse um filho, ele decidiu se livrar da antiga, que havia se tornado desnecessária para ele. Letícia não sabia há quanto tempo estava caminhando pela floresta. Por 1 ou 2 horas, ou até mais. A princípio, nem se sentiu cansada. Caminhava sem realmente entender o caminho. Maria acordou em seus braços 2 ou 3 vezes, surpresa. Letícia achava que isso era um sonho para ela. Gostaria que fosse assim também. Às vezes parecia-lhe que tudo aquilo era um sonho, ou que ela havia enlouquecido. De repente, fugiu de casa no meio da noite e agora estava caminhando pela floresta com a filha nos braços. Depois de algum tempo, ela começou a imaginar que veria ao longe a luz das lanternas de pessoas vestidas com coletes refletores. Com Maria nos braços, Letícia veria de longe como Rafael chora, preocupado por não as ver novamente. Então, quando eles se aproximarem, ele não acreditará no que vê. Ele a pegará no colo. Depois tomará a filha em seus braços, a beijará. Depois beijará Letícia e dirá que as ama muito, muito mesmo, e não consegue viver sem elas. Ele já disse alguma vez que a amava? Ela já movia as pernas com dificuldade e ainda tentava se lembrar se Rafael havia dito alguma vez que a amava em 5 anos de convivência. Ele a amou apenas uma vez. E agora, parecia que não havia nada mais importante no mundo.
A fadiga a dominou de repente. Enquanto caminhava, viu uma árvore caída e espessa. Letícia percebeu que não conseguia dar mais um passo. Sentou-se para dormir em uma posição mais confortável. A filha, em seu colo, então, percebeu que estava com muita sede. Estava com tanta pressa que não pensou que deveria ter levado pelo menos uma garrafa de água ou um pacote de biscoitos que Maria tanto adora. Havia silêncio na floresta. Mais precisamente, não havia nenhum dos sons que Letícia esperava. Durante todo esse tempo, ela subconscientemente pensou que estava caminhando pela rodovia que levava à cidade. Mesmo que agora fosse noite alta, pelo menos alguns carros raros deveriam estar circulando por aqui. Mas estava tudo silencioso. Então, ela começou a perceber que, em algum lugar distante, os grilos cantavam solitários. Algum pássaro noturno farfalhava nas folhas das árvores logo acima dela. De repente, se assustou. Por que ela correu para a floresta à noite com uma criança, mesmo que estivesse em perigo real? Rafael dificilmente teria se envolvido. Se ele tivesse feito algo com ela hoje, provavelmente teria chegado em casa muito tarde e bêbado. Teria adormecido imediatamente e de manhã teria ido trabalhar. Então Letícia poderia ter arrumado as coisas dela e de Maria com calma, tendo um dia inteiro para pensar nisso. Chamar um táxi para a cidade ou pedir para a Cristiana atender as ligações. Depois tirar tudo, comprar um novo cartão SIM com o dinheiro dos seus cartões. O dinheiro que ela tinha seria suficiente. Por um longo tempo. Ela poderia ir para outra cidade, alugar um apartamento à vista e viver lá com a filha há algum tempo. Por que ela agiu de forma tão estúpida e imprudente? A resposta era óbvia. Porque Letícia ficou com medo. Ela se levantou e percebeu que estava perdida, mas precisava ir a algum lugar. Talvez estivesse longe da rodovia, ou talvez realmente não houvesse um único carro agora. Em todo caso, você não pode ficar parado. Quem sabe quão rápido Rafael descobrirá a perda. O tempo é sua única vantagem sobre o marido. Já estava clareando quando Letícia, que estava com Maria na floresta, avistou o contorno de uma casa à sua frente. Quem poderia morar ali? Ao se aproximar, percebeu que a casa estava vazia há muito tempo. No crepúsculo que antecede o amanhecer, a morada parecia muito antiga e sombria. Mas tudo isso Letícia não se importava mais. Que haja pelo menos uma cama ali, ou mesmo só o piso de madeira, qualquer superfície horizontal sobre a qual ela pudesse se deitar. Sentia que meu braço pesava 10 vezes mais do que o normal. As alças da mochila nas minhas costas, de repente, pesavam toneladas. Ela se viu puxando a porta. Reuniu todas as suas forças e puxou novamente. A porta se abriu. Certo, decidiu Letícia. Vou me deitar agora mesmo. Ali ela se sentou na varanda sem nem mesmo tirar a mochila. Ao lado da porta. Ela se aproximou e Letícia fechou os olhos. Nem sequer entendeu o que havia acontecido, se era um sonho ou realidade. Na verdade, uma voz masculina a chamava, perguntando algo, tentando acordá-la. Então, praticamente a levantaram e a arrastaram para dentro de casa. Ela se esforçou com todas as suas forças para que Maria não caísse. Mais tarde, alguém tirou a mochila dela dos ombros. A última coisa de que ela vagamente se lembrava era de como havia sido colocada sobre algo macio e perfumado. Ela ainda conseguiu verificar se sua filha estava deitada por perto e então finalmente adormeceu. Você precisa colocar isso na alça para não congelar, mas não agora, é claro, é verão. Podemos viver sem elas, mas quando o inverno chegar, as luvas serão muito úteis. A voz pertencia claramente a um homem desconhecido para Letícia. Aos poucos ela foi percebendo que estava deitada com os olhos fechados em algum cômodo, mas não em casa. A cama sob ela era estreita e dura. Os eventos da noite anterior repentinamente começaram a surgir em suas memórias. Aqui está ela se revirando na cama, sem conseguir dormir. Vozes alegres por trás da porta do escritório do marido. Uma floresta escura, tenuemente iluminada pelo luar. Maria! Letícia sentou-se abruptamente na cama
e finalmente abriu os olhos. Sua mãe acordou. Ela ouviu a mesma voz masculina. Sua filha estava sentada no chão. Havia uma enorme luva de tricô marrom e felpuda com a qual ela estava mexendo. Quando Maria viu que sua mãe a estava olhando, sorriu alegremente. Sentado ao lado de sua filha estava um homem desconhecido. Alto, de ombros largos, cabelos claros levemente ruivos, barba ruiva escura e olhos claros. Acordou alegremente. Ele perguntou. E nós já estávamos cansados de esperar. A luz brilhava pela janela. Letícia pensou que devia estar dormindo há muito tempo. Quanto tempo? Ela perguntou. Quase 2 horas. Nossa, sim, sua filha já está de pé há bastante tempo. Ou não é sua filha? Ele franziu a testa. Filha, Letícia respondeu, olhando para o ambiente ao redor. Provavelmente estavam na própria casa na qual tentaram entrar ontem. As paredes de toras de madeira e móveis simples transformam o quarto em algo acolhedor. À esquerda da porta da frente, há pregos pregados com vários objetos grandes pendurados neles. É evidente que as jaquetas pertencem ao estranho, e Letícia também viu lá seu casaco e o da filha pendurados cuidadosamente do lado direito. A cozinha, depois a mesa e a cadeira da cozinha, depois a cama onde ela se deita. Quem é você? Perguntou Letícia ao estranho. Ele suspirou. É interessante, claro. Você, a garota, vem à minha cabana no meio da floresta com uma criança pequena nos braços, antes do sol nascer. Você desmaia. Então você dorme por meio-dia. E quando acorda, a primeira coisa que faz é começar a descobrir quem eu sou. Ele comentou sobre isso, suspirando. Desculpe, eu não tinha a noite mais simples. Ela percebeu. Percebi. Parece que eu preciso dar o primeiro passo. Letícia, esta é Maria, minha filha. A menina sorriu alegremente e olhou para o homem. Ele sorriu de volta. Meu nome é Pedro. Prazer em conhecê-la. Um guarda florestal ou algo parecido? Eu só moro na floresta. Ninguém me daria esse cargo. Ele não me nomeou e não me paga salário. Letícia só se rendeu agora. Ela percebeu como meu corpo todo doía. Pescoço, costas, canelas. Ela começou a massagear cuidadosamente seu pescoço. Simplesmente viva sozinho na floresta? Pedro revirou os olhos. Sim. Letícia, de repente e inesperadamente, deu uma risadinha. Que estranho essa mulher que está me contando tudo isso. Letícia correu a noite toda com uma criança nos braços. Ela ficou séria. Como você sabe? Não é difícil imaginar quanto tempo caminhei. Digamos que no meio do nada. Daqui até qualquer estrada na floresta são pelo menos 2 horas a pé. E eu também percebi isso pelo estado dos sapatos. Bem, e por que você desmaiou na minha varanda? Você provavelmente quer se lavar e comer. Letícia assentiu. Eu vou te mostrar. Letícia olhou hesitante para a filha. Tudo ficará bem com ela. A dona da casa suspirou, percebendo o olhar dela. Já faz várias horas que estamos brincando com ela. Eu a alimentei. Aliás, obrigada, respondeu Letícia, ainda sem entender muito bem onde se encontrava ou quem era essa pessoa. Mas ela ainda precisava recobrar o juízo primeiro. Atrás da casa havia vários outros anexos, além de um banheiro típico de zona rural. Espero que você saiba como usar isso, disse Pedro. Eu sei. Eu cresci na vila, ela respondeu. Ele olhou para ela. Bem, você não pode dizer. E então ele continuou. Meu banho de verão, a água lá é fria, mas você pode lavar o rosto. Para obter água quente, preciso aquecer a casa de banho, ele disse olhando em volta. Parecia que estava tudo bem, obrigada, respondeu ela. Quando Letícia terminou e voltou para casa, viu Maria sentada na cama e brincava com figuras de madeira. Letícia pensou que sua filha poderia se machucar. Se aproximou e pegou um dos brinquedos em suas mãos. Seus medos eram infundados. As estatuetas estavam perfeitamente polidas e tinham um cheiro agradável a madeira nova. É muito bonito, disse Letícia, olhando atentamente para a peça de madeira esculpida com habilidade. Você faz isso?
Há 5 anos, Pedro deu de ombros. Sente-se à mesa. Você precisa comer bem. Letícia, certificando-se de que sua filha estava sentada com segurança e não ia cair, caminhou até a mesa e sentou-se na cadeira. O dono da casa colocou um grande prato de sopa com um aroma delicioso diante dela. A julgar pela aparência e cheiro, era sopa de cogumelos com frango e macarrão. Pedro sorriu. Eu tenho tudo aqui em casa, disse ele com certo ressentimento. O dono da casa acabou sendo um cozinheiro decente. Letícia comeu toda a sopa e o pão também, recostando-se na cadeira. Poderia parecer apenas comida, mas agora, pela primeira vez desde a noite passada, ela se sentiu calma por dentro. Um nó que estava tenso há muito tempo foi desatado. Obrigada, Pedro, disse ela, olhando nos olhos do homem. Não sei quem me fez tropeçar na sua casa, mas sei com certeza que sem você não teríamos sobrevivido. Mas não importa. É melhor me dizer de quem você estava fugindo. Que tipo de monstro é esse que você parece ter visto? Foi uma boa ideia passear pela floresta à noite com uma criança nos braços. Letícia, espanando o pensamento com a manga, de repente caiu em prantos. Algo que seu marido geralmente não demonstrava com tanta frequência. Mas agora ela mesma não sabia se era por causa do cansaço ou do estresse que havia vivenciado. Refletiu que estava simplesmente cansada de guardar tudo para si mesma, ou de um homem com olhos castanhos gentis sentado à sua frente inspirava uma confiança infinita. Ela contou tudo em sua vida, especialmente nos detalhes desde meu primeiro encontro com Rafael até o momento em que perdi a consciência na varanda da casa. Pedro escutou atentamente, franziu a testa, suspirou e apenas ocasionalmente fazia perguntas para esclarecer dúvidas. Quando Letícia terminou, ele perguntou: "E que tipo de plano é sobreviver e depois veremos?" "Bom, parece que você sobreviveu à primeira noite relativamente bem, em segurança. O que vem a seguir?" "Não sei. Acho que preciso chegar à cidade. Aí talvez seja possível ir para a casa dos meus pais. Você acha que seu marido vai procurar por você e sua filha?" "É claro." "E para onde ele vai em primeiro lugar?" "Aos meus pais." Ele assentiu. "É exatamente isso." Ela se cansou e esfregou a ponte do nariz. "Então só preciso chegar à cidade e me perder lá." Apesar de ter dinheiro e conexões, Letícia achava que Rafael os quer rapidamente. "Ao menos você tem dinheiro", suspirou Pedro. "Está um pouco mais claro. Você pode ficar aqui se quiser." "Aqui? Sim, claro que é verdade." Letícia pensou que talvez ele não os encontrasse aqui. Pedro gesticulou em direção à área circundante. "Acho que ele nem vai se dar conta de que você está sentada na floresta com alguém." Ela sorriu para o estranho. "É, talvez. Você pode me contar sobre você?" 3 anos se passaram desde aquele dia fatídico. Letícia olhou pela janela do carro enquanto Pedro dirigia em direção à cidade. Maria cantarolava uma música no banco de trás, completamente diferente da menina assustada daquela noite na floresta. A vida tinha dado tantas voltas inesperadas. Depois do acidente que tirou a vida de Rafael e Otávio naquela perseguição insana, Letícia finalmente teve a chance de reconstruir sua existência. Cristiana se tornou sua melhor amiga de verdade, não apenas uma vizinha cúmplice. Ambas venderam as casas luxuosas e se mudaram para a cidade. Letícia finalmente começou sua faculdade de design de interiores, realizando o sonho que sua mãe tinha tentado apagar há tantos anos. E Pedro, o eremita gentil que as salvou naquela madrugada, gradualmente saiu de seu esconderijo na floresta. Ele não estava mais fugindo de fantasmas do passado. Estava construindo um futuro ao lado dela. Não foi fácil. Houve noites em que Letícia acordava suando frio, achando que ouvia a voz de Rafael. Houve dias em que duvidava se merecia ser feliz depois de tudo. Mas Pedro sempre estava lá, paciente e compreensivo, lembrando-a de que ela não era uma boneca na prateleira de ninguém. Ela era Letícia, forte, talentosa e livre. "Estamos chegando", Pedro disse suavemente, tirando-a de seus pensamentos. Ela sorriu e pegou sua mão. Sim, estavam chegando. E pela primeira vez na vida,
ela estava indo para onde realmente queria estar. Se você gostou desta história, a próxima que já está aparecendo na tela também vai prender a sua atenção. Deixe seu gostei, compartilhe e conte nos comentários o que mais te tocou nesta jornada da Letícia. Foi a coragem dela ao fugir? A bondade inesperada do Pedro? Ou talvez a amizade verdadeira com a Cristiana? Eu adoraria saber qual parte mais mexeu com você. Um abraço e até a próxima, com novas histórias cheias de emoção e reviravoltas.